paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2016 o tema, o desafio da evangelização, obedecendo ao ídolo do Senhor Jesus, de levar as boas novas a toda criatura. E o comentarista deste terceiro trimestre é o pastor Claudionor de Andrade. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 13, que traz o tema, a evangelização integral nesta última hora. Vamos encerrar o nosso trimestre com este belíssimo tema que vai nos ensinar sobre a evangelização integral nesta última hora. E o nosso texto-áureo se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 16 e versículo 20, que nos diz assim: E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. A nossa verdade prática diz assim: falemos de Cristo a todos, em todo o tempo e lugar, para todos os meios. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, que vai do versículo 44 até o 53. Nós vamos depois, durante a lição, falar de pontos importantes que estão inseridos aqui na leitura bíblica em casa. Você que está me assistindo por este canal dos Professores em Cristo EBD, você depois pode estar anotando alguns pontos que nós vamos falar, que estão inseridos aqui praticamente nesta leitura bíblica em classe, que faz parte também desse tema da lição de hoje. O objetivo geral da lição diz assim: ressaltar a importância da evangelização integral nesta última hora. O ponto central da lição: a evangelização integral consiste na proclamação simultânea do Evangelho em todos os âmbitos. Nós temos aqui 3 tópicos que estão inseridos na lição de hoje. Nós vamos falar de forma breve, para que nós possamos assim trazer algo a mais também, que nós vamos aqui discorrer durante essa lição, para que você possa estar anotando e possa estar levando para a sua sala de aula esses pontos, essas anotações que nós vamos discorrer aqui para os irmãos. O primeiro tópico diz assim: mostrar o que é evangelização integral. O tópico 2, conscientizar da importância do discipulado integral. E o tópico 3, compreender as características da igreja da evangelização integral. O que é evangelização integral? O que nós entendemos como evangelização integral? Nada mais é do que a proclamação do Evangelho em todos os âmbitos. É isso que se faz entender. É uma proclamação desse Evangelho no local, nacional e transcultural. O Evangelho tem que estar inserido, tem que estar no mesmo lugar, no mesmo local, desse lugar que nós falamos aqui agora, local, nacional e transcultural. É a simultânea, na verdade. Então, o Evangelho que nós anunciamos a todos, ele tem que estar nesses âmbitos, todos os âmbitos, seja ele local, seja ele nacional, e transcultural, para que possa abranger todos, para que todos venham ao conhecimento da palavra de Deus, para que todos venham conhecer a palavra do Senhor Jesus, que sejam evangelizados. E a ação desta evangelização integral, ela nos diz que ela apresenta as boas novas aos não crentes, aos não convertidos. Isso é o propósito, meus irmãos, não a ação. A ação é proclamar o Evangelho. O propósito desta evangelização integral é de levar as boas novas aos não crentes, aqueles que não conheceram a palavra de Deus, que não conhecem a palavra de Deus, aqueles que andam dispersos ainda neste mundo, que precisam ter um encontro com Deus. E a ação é proclamar o Evangelho, assim como Jesus deu aos seus discípulos a instrução de que pregassem esse Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8. E também isso faz parte da ação da igreja.
conforme em Atos capítulo 3, versículo 1 ao 5, que fala da igreja missionária, que fala da igreja de Antioquia. Então é a ação da igreja evangelizar, né? Preparar pessoas para missões, para que eles possam atingir esses âmbitos que nós aqui acabamos de ressaltar. A evangelização ela faz parte e precisa fazer parte, melhor dizendo, desses âmbitos. Tem que ser simultânea. Se você evangeliza no seu local, onde você está inserido, na sua igreja, no seu bairro, ou próximo da sua casa, ou próximo da sua igreja, ou próximo da sua faculdade, onde você estiver, que é o local onde você está inserido, também esse evangelho ele tem que estar automaticamente, melhor dizendo, no nacional, no Brasil, no país que nós vivemos. E também transcultural, aí outros países, outros povos, outras nações que precisam ter um contato com o evangelho. Conhecer a palavra de Deus, ter o conhecimento de Cristo, para que não venham se perder. E isso faz parte da igreja do Senhor na terra, de proclamar o evangelho e de fazer discípulos, ensinar, doutrinar esses discípulos. É o que nós vamos falar também na lição de hoje. Vamos falar do treinamento do novo convertido, de como que nós vamos treinar ele, para que ele possa ter um incentivo, e também nesse treinamento do discipulado, ele possa aprender e também evangelizar. Porque quando ele é evangelizado, ele é treinado, ele é discipulado, ele vai também buscar novas pessoas, almas para o reino de Cristo, novas criaturas para o reino de Cristo. Então nós temos que treinar, não basta simplesmente evangelizar e não aperfeiçoar, não discipular essa pessoa que você está auxiliando, e levou o evangelho, melhor dizendo. Nós aprendemos lições passadas aí que nos ensinou a respeito disso, que não basta só você ganhar uma alma para o reino de Deus, sendo que você não dá uma assistência, sendo que você não dá um aparato, sendo que você não o incentiva a evangelizar. Temos muitas pessoas em nossos templos que aceitam Jesus Cristo, mas naquele momento, passam uma semana, desaparecem. Nós temos que ir atrás, trazer, treinar, discipular, para que através disso dê continuidade ao que Jesus, ao manual do Senhor Jesus deixou no Novo Testamento, para que nós possamos assim fazer com que essa evangelização seja totalmente integral. E através dessa evangelização, através da ação da igreja, que auxilia os missionários, eles possam também atingir outros povos. A lição de hoje, basicamente, meus irmãos, diz a respeito disso. Faz com que eu e você possamos entender a essência do que o Evangelho de Cristo nos ensina. Daquilo que Ele pode nos mostrar, daquilo que Ele pode nos ensinar, daquilo que Ele pode trazer para nós no estudo de hoje. Então nós falamos aqui o que é a evangelização integral. Então a proclamação simultânea do Evangelho em todos os anos. Nós falamos que local, nacional e transcultural. E o propósito dessa evangelização, ela apresenta as boas novas aos não crentes. Então o propósito de você evangelizar simultaneamente é isso, de levar as boas novas aos não crentes. E a ação dela é proclamar o Evangelho de Cristo, assim como Jesus deixou para os discípulos, né? Como em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, conforme Atos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8. Aí temos aqui um tópico da nossa lição, o primeiro tópico, nós acabamos aqui de discorrer sobre ele, que fala dessa evangelização integral, como nós aqui acabamos de discorrer. É interessante que Jesus deixou para os discípulos que eles fossem testemunhas dele. Sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então isso implica uma ação da igreja, conforme nós acabamos de dizer aqui para os irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 até o 5. Então a evangelização mundial, para ser bem sucedida, tem que funcionar como um manual que Jesus Cristo deixou no Novo Testamento. Então eles foram testemunhas nessas regiões. Depois eles receberam a virtude do Espírito Santo, receberam o poder do Espírito Santo, e assim eles começaram a evangelizar essas regiões e sair. O apóstolo Paulo é um exemplo muito clássico dessa evangelização. Há um homem que levou a palavra de Deus, fundou igrejas, treinou discipulados,
treinou pessoas capacitadas para poder dar continuidade e que chegou também até nós, onde nós temos um conhecimento da verdade. O tópico, subtópico 2, que está inserido no tópico 1, diz para nós avivamento e evangelização. O avivamento e evangelização. Então, o que nós entendemos aqui? Que o Espírito Santo lhe dá encorajamento. Assim como os discípulos ficaram, conforme Jesus já tinha dado a instrução para que eles ficassem em Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, mais precisamente, versículo 13 e 14, como que eles ficaram aguardando o revestimento que viria do alto, o poder que viria, como Jesus já tinha lhe dado essa instrução, tinha ensinado para que eles ficassem. Conforme em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim, que eles ficaram no cenáculo, ficaram na igreja, reunidos, e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas de Tiago. 14. Todos esses perseveraram unanimemente em oração, súplicas com as mulheres de Maria, mãe de Deus, e com os seus irmãos. Ou seja, eles ficaram em oração, esperando, aguardando, o revestimento que viria do alto, para que eles pudessem ter o avivamento espiritual, para que eles pudessem levar a palavra de Deus, pregar o Evangelho de Cristo. Aí o batismo, é essencial que o batismo com o Espírito Santo se faz com que o crente possa ter um entendimento, possa assim levar a palavra de Deus. Porque nós vamos falar aqui que precisa ser treinado, precisa ser integrado, convertido, aqui que ele conheça a verdade, que ele possa assimilar a verdade, que ele possa entender o que Cristo está dizendo. Como Jesus disse para ele, para eles, para os discípulos, melhor dizendo, em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 5, e estando com eles, determinou-os que não se ausentassem de Jerusalém, que ficassem em Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois temos em Atos Apóstolos capítulo 2 a descida do Espírito Santo, onde ali depois se deu início da igreja, começaram a pregar a palavra, começaram a separar pessoas cristãs, o início das primeiras conversões, que se deu também em Atos dos Apóstolos. Então, o início da igreja primitiva. E interessante isso, meus irmãos, porque o avivamento e a evangelização estão juntos. O Pentecostes, que o comentarista deixa aqui para nós de uma forma muito interessante, o evangelismo e Pentecostes são temas gêmeos, inseparáveis, tem que estar juntos, ligados. O poder do alto é insubstituível na vida da igreja. Assim como os apóstolos fizeram, nós também temos que estar no cenáculo reunido, em orações, em súplicas, para que nós possamos ser revestidos pelo poder que virá do alto, que vem do alto, que é o poder do Espírito Santo, para que nós possamos assim separar pessoas para o trabalho missionário, separar evangelistas para a obra do Senhor. E assim eles fizeram. E assim também tiveram novos convertidos. E assim também a igreja do Senhor tem que agir desta forma. Tem que buscar esse mandamento, tem que ter esse mandamento, tem que seguir esse manual de Jesus Cristo no Novo Testamento. O tópico 2 diz para nós assim: discipulado integral. O que é esse discipulado integral? Então a evangelização integral deve ser acompanhada do discipulado integral. Então você já sabe o que é a evangelização integral. Agora esse discipulado tem que ser integral também, que compreende as seguintes ações. Então como que ele vai ser um discipulado integral? Ele vai passar pela doutrinação, a integração, o treinamento e a identificação com a igreja. Então a doutrinação, ensino das verdades centrais da fé cristã, conforme em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41 e 43, onde temos ali as primeiras conversões, 41 até o 43. De sorte que foram batizados aos que de bom grado receberam a sua palavra. O apóstolo Pedro estava pregando a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações.
Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais que faziam pelos apóstolos. Isso também não mudou, meus irmãos. Isso faz parte da igreja do Senhor na terra. Isso faz parte. Então, a doutrinação, ensinando a doutrina do cristianismo, ensinando o novo discipulado, quais são as doutrinas básicas, para que ele possa ter uma nova vida com Cristo na terra. E também essa integração, esse é um ponto muito importante. O novo convertido precisa ser acolhido para que se sinta que é parte da igreja. Como também foram nas primeiras conversões, como nós acabamos de ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e versículo 44, fala do amor, né? E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Era um amor mútuo entre eles, né? Tudo que eles fizeram estavam juntos, sempre compartilhando, sempre fazendo doações, vendiam algumas propriedades para ajudar aqueles menos favorecidos, doavam, se ajudavam, porque o amor, né, da igreja estava com eles. Eles começaram a entender que Cristo já estava começando ali, eles estavam começando aquilo que Cristo já tinha ensinado aos discípulos, né? O amor, isso é muito importante. Um novo integrante, um novo discipulado, que faz parte desse discipulado integral, nós temos que acolher ele de forma muito amorosa, para que ele possa entender, fazer parte da comunidade, fazer parte da igreja, né? Não deixar de acolher ele, ajudá-lo, né? Para que ele venha se tornar um missionário, um pastor, um evangelista, e faça parte da comunhão, faça parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Treinamento. O novo convertido precisa ser treinado para alcançar outros com as boas novas. Quando você treina esse discipulado, como eu falei aqui no começo, você está ensinando a palavra, está doutrinando ele, doutrinando também que faz parte da igreja, para que ele venha ganhar novas almas para o reino de Cristo, para que ele venha trazer novas pessoas que possam estar na casa do Senhor. Em Lucas capítulo 8 e versículo 39, temos aqui um entendimento maravilhoso a respeito disso, que fala para nós nessa situação de novo convertido, de levar também as boas novas. Lucas capítulo 8, melhor dizendo, e versículo 39, que diz assim para nós: torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade, com grandes coisas Jesus tinha dito, né? Aí fala daquele endemoniado gadareno, onde ele recebeu a cura, recebeu o milagre, e ele levou as boas novas. Quem me curou foi Jesus, quem me salvou foi Jesus. E assim também, meus irmãos, temos que fazer com esses novos convertidos, né? Dar um treinamento para eles que eles possam entender a palavra de Deus e possam também levar as boas novas. A identificação tem que fazer com que ele venha se identificar com a igreja de Cristo. Um testemunho de vida, o novo convertido precisa ser identificado como seguidor de Cristo, conforme em Efésios, no capítulo 5. Efésios capítulo 5, nós temos aqui um exemplo muito clássico, em que o apóstolo Paulo nos ensina de como devemos andar com Cristo, né? Sermos também seguidores de Cristo nessa terra. Efésios capítulo 5, versículo 1, e também em João capítulo 8, versículo 31, você encontra essas concordâncias que nos diz a respeito dessa identificação do novo convertido. 5, Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício em cheiro suave. Então se faz entender isso, meus irmãos, se faz compreender esse desígnio do Senhor, para que nós possamos entender melhor o que faz parte do novo discipulado, do discipulado integral para o reino de Cristo. No tópico 3 aqui, meus irmãos,
a igreja da evangelização integral. Então a igreja da evangelização integral tem uma característica, né? Ela tem 3 características. Quais são? Básicas, ou seja, na promoção, na comissão e manutenção. Ou seja, na promoção, em Atos Apóstolos capítulo 3, versículo 3, a igreja é evangelística e missionária. Promover. A semelhança de Antioquia, a igreja de evangelização integral não vive de si e para si, antes promove a proclamação de Cristo em todos os anos. É o que a igreja de Cristo tem que fazer. Ela não vive para si, ela vive levando a palavra de Deus para outros, fazendo parte, promovendo o evangelho, fazendo com que o evangelho seja conhecido, seja levado a outras ações, né, que faz parte da promoção. A igreja de Antioquia foi dessa forma, foi separado pessoas para levar o evangelho. O apóstolo Paulo foi dessa forma, levar o evangelho. Ela não vive para si, vive para levar a palavra de Deus. Então a promoção da igreja, como exemplo da igreja de Antioquia, como nós temos exemplo, uma igreja missionária e evangelística. Então nós temos que entender isso. Agora a comissão. A comissão, na evangelização integral, a igreja tem que agir como agência evangelizadora. Nós falamos nas lições passadas aí sobre esse tema, e missionária por excelência. Então, ela tem que levar a ser evangelística por excelência, né, com fontes doutrinárias fortalecidas nas Sagradas Escrituras, levar a palavra de Deus, e também ser missionária, ou seja, levar os missionários, auxiliando os missionários que fazem parte disso. Então, fazemos parte da grande comissão. Isso faz entender, temos que levar a palavra de Deus como grande comissão de Deus nessa terra, conforme em Mateus capítulo 28, versículo 19, versículo 20. Nós fazemos parte, a igreja do Senhor faz parte desta grande comissão. E a manutenção, como que nós vamos fazer esta manutenção na evangelização integral? O exemplo das igrejas da Macedônia, conforme 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 até o 7, o que o apóstolo Paulo nos ensina a respeito disso. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 17, diz assim, que fala dessa coleta, né, que era os missionários da igreja dessa época foram perseguidos, então havia uma ajuda aos pobres, então eles estavam juntos, unidos ali. Então Paulo nos ensina também que nós devemos fazer dessa mesma forma, que faz parte da evangelização integral. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza abundou em riquezas de sua generosidade. Eram todos generosos entre eles aí. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Ou eles davam de bom agrado, né? Não davam forçadamente, pedindo-nos com muitos roubos e a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para os santos. 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O 6. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. O 7. Portanto, assim como em tudo abundais, em fé, em palavra e em ciência, e toda diligência em vossas caridades para conosco, assim também abundeis nesta graça. Ou seja, é onde é sustentado, né, os obreiros e missionários. A igreja tem que seguir isso que aqui acabamos de falar, meus irmãos. Nos ajudar os missionários, né, nas tribulações que eles passam, nas lutas que eles passam, porque eles precisam ter um apoio, eles precisam ter a igreja de Cristo que não evangeliza, que não trabalha com missões, está fadada ao fracasso. Mas temos que ter isso em mente, meus irmãos. E você que está inserido na igreja do Senhor Jesus, você tem a consciência de que você precisa ajudar os missionários, ajudar este povo de Deus que se encontra em lugares de risco,
que colocam as suas famílias em situações delicadas, que são perseguidos, pela questão de levar o Evangelho, por serem diferentes daquele lugar onde ele está, por traficantes, por pessoas terroristas. Nós temos que ter essa mente que eles precisam ser ajudados. A igreja ela tem que estar inserida nisso. Muitas igrejas ajudam, mas precisamos ajudar mais. Precisamos que a palavra de Deus, através desses obreiros ou missionários da casa do Senhor, possam expandir mais e mais o Evangelho, para que seja simultâneo, que faça parte da imersão integral, que faça parte desse estudo que nós estamos estudando hoje, que nós estamos aprendendo nesta última lição. Isso se faz entender. E a conclusão da nossa lição de hoje, meus irmãos, nos diz assim, que a evangelização integral caracteriza nossas igrejas nesses dias difíceis e trabalhosos. A crise que perturba o nosso país poderá não ser a última. Outras mais agudas poderão surgir, mas, amparados pelo autor e consumador de nossa fé, não desanimemos. Caminhemos de vitória em vitória, evangelizando e fazendo missões, até que o Senhor nos venha buscar. Maravilha de lição, meus irmãos, maravilha do estudo de hoje, que você pode entender o que significa ser um discípulo do Senhor, o que significa ser um evangelista na casa do Senhor, o que significa ser um homem fazendo parte da grande comissão. E hoje nós entendemos esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, antes de finalizar aqui, gostaria já de agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesse terceiro trimestre de 2016. Nós vamos iniciar o nosso quarto trimestre. Já gostaria de passar para os irmãos, onde nós vamos estudar um tema maravilhoso: o Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. O comentarista é o pastor Elienay Cabral. E a lição que nós vamos estudar, já faço um convite para você, aproveitando aqui, a lição de número 1 deste quarto trimestre de 2016, a sobrevivência em tempos de crise. Aguardo vocês, que vocês possam estar conosco, louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, você que está me assistindo, mais uma vez eu te agradeço, que Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês podem nos localizar no nosso canal, vai passar para vocês o nosso canal, Professores em Cristo BD, o nosso site, temos nossos materiais ali, você pode estar acessando em nosso Instagram, no nosso Facebook, Twitter, você localiza as nossas pré-aulas. Irmãos, desde já eu gostaria de agradecer a todos vocês, e que você, professor e você, professora, faça o cumprimento do ídolo do Senhor. Ensine seus alunos, que ele não perca tempo, e que leve a palavra de Deus a todos, que faça uma evangelização integral, simultânea. Meus irmãos, desde já agradeço a todos vocês, e muito obrigado, e que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.